E aí, galera, então, nesse vídeo eu vou falar sobre a roupa com que as mulheres podem ou não se vestir. Basicamente, mas como isso é um tema muito expansivo, eu vou fechar esse tema para falar só dele com relação à escola. Então, basicamente, eu fui pesquisar mais sobre isso para poder ter mais argumentos e tal. E aí eu pesquisei que é uma regra chamada dress code, que é tipo a regra para se vestir em escolas, que muitas escolas públicas do Brasil seguem. Só que, por exemplo, essa regra só vale para as mulheres. E, cara, são ridículas. O seguinte, que a professora falou, brasileira, tipo, é uma das seguidoras dessas regras, falou que o motivo desta regra é a preocupação para que as alunas mostrem mais o seu caráter e a sua inteligência do que as suas pernas. 2. Pelo seu direito pessoal de ensinar sem ter que olhar para essa sem vergonhice. E, por último, e extremamente importante, evitar que os meninos se distraiam durante a sua aula. Olha que maravilha! Cara, com relação à primeira regra, para falar que as meninas mostrem mais o seu caráter e a sua inteligência do que a sua perna, é a mesma coisa de falar que meninas que mostram mais a perna, que andam por aí mostrando a alça do sutiã, que andam por aí vestidas da forma como querem. Essas pessoas que se vestem desta forma não são inteligentes, não têm o caráter bom, que não são estudiosas. E que essas outras meninas que se vestem dessa forma mais padronizada, de acordo com os padrões da escola, não são tão bonitas, atraentes e sexys quanto as outras, saca? Então, tipo, qual o objetivo disso? Só tá causando mais treta, tá criando divisão social, saca? Isso é horrível. E, cara, outra coisa horrível é que, tipo, quando você é impedida de entrar na escola por causa do tamanho do seu short, ou porque tem a alça do seu sutiã mostrando que você está usando uma regata. E você fala, não vai entrar na escola porque isso não é roupa de ambiente escolar, porque você vai distrair os meninos. Ou seja, quando você interrompe o dia de uma garota para falar para ela ir para casa e trocar de roupa, você já está falando para ela que você cobrir, por causa do tamanho de short, por causa dos braços mostrando qualquer coisa de Nike, você está falando, vai trocar essas roupas, porque cobrir o seu corpo, cobrir as suas pernas, cobrir a alça do seu sutiã é mais importante do que a sua educação. Pior, você está falando para elas que vá cobrir as suas pernas, vá se cobrir, vá aprender a se vestir adequadamente para este ambiente, porque se você continuar vindo desta tal maneira, você vai atrapalhar os meninos. Então, tudo bem as meninas estudarem, contanto que elas não sejam um objeto que vão atrapalhar os meninos, por causa da sua roupa. Ou seja, você está falando que a educação dos meninos é mais importante que a das meninas. Tá entendendo? Tipo, o que você espera que uma pessoa aprenda com isso? Você é pequeno e você vai pra escola, você vai vestida como você quer, você vai como princesa, vai de pijama, vai vestida da forma que você quiser, sem se preocupar com, se eu for com essa roupa ou não, eu vou atrapalhar os meninos, ou eu vou atrapalhar o professor, ou eu vou atrapalhar a aula. Você não pensa nisso, você simplesmente vai. Não é só pelo fato de você ser criança e não ter maturidade para saber que você vai atrapalhar alguém. Não é isso. É porque você é criança e você ainda não foi banhada por essa ideia ridícula e machista de que o seu corpo está sempre atrapalhando um homem, se mostrando, você está falando para ele, olha para o meu corpo. Então ele vai continuar olhando e você vai estar atrapalhando a ele. Então, por exemplo, isso é até a quarta série, de se vestir como você quer e tal. Depois da quarta série em diante, ser banhada por essa ideia, você vai falar assim, opa, eu tenho que me vestir, eu tenho que me cobrir, porque senão eu vou atrapalhar os outros. É horrível. Por exemplo, aconteceu com amigas minhas, aconteceu comigo, e, sei lá, os pais vão lá na escola pra reclamar. Falar, poxa, eles estão levantando a saia da minha filha e ninguém faz nada com relação a isso. O que os diretores, coordenadores da escola podem falar e resolver a situação? Mande a sua filha se vestir direito. Mande ela não vir mais de saia. Então a culpa vai ser da menina, porque ele subiu a saia dela. Mas não vai ser dele por ser um otário babaca que aprendeu assim com o pai. Tipo, porque quando ele chegar em casa, o que o pai dele vai falar assim,
Tudo bem, ele é um menino, fazer o quê? Ele é o garanhão, tá pegando desde cedo, tá o pai, tá o filho, não tem problema nenhum. Cara, isso é uma coisa que é desde pequeno e que vai influenciar a gente agora, depois de grande, coisas que a gente sofre e que esses caras, eles estão acostumados que se uma mulher está fazendo algo, é porque elas querem algo deles. E não é assim, a vida não é assim, as mulheres não fazem as coisas pensando no homem o tempo inteiro. A gente não sai de casa falando, vou vestir short curto hoje na escola porque eu quero causar nos meninos. Eu quero que eles me abusem, que eles passem a mão em mim. As mulheres não saem de casa pensando assim. Então, homens, parem de pensar dessa forma também. Me assombra que, de 65% a 69% da população brasileira realmente acredita que mulheres que se vestem inapropriadamente, ou seja, com roupas curtas, estão pedindo para serem estupradas. A culpa não é do estuprador, então. A culpa é da pessoa porque ela está usando roupas curtas. Isso é a coisa mais ridícula que uma pessoa pode dizer. É colocar a culpa na vítima. A culpa nunca é da vítima. Assim como na escola, a menina está usando uma roupa curta, ela não está fazendo aquilo para que o menino se atrapalhe. A solução não é essa. A solução é desde pequeno, conversando com seu filho, ensinar para ele que isso é errado. Quando o seu filho, pela primeira vez, que ele levantasse a saia de uma menina, que ele batesse na bunda de um menino, quando ele estivesse na 4ª série, 3ª série, sente a mão na cara dele, ensina ele que isto é errado. Porque senão ele vai crescer e vai ser só mais uma dessas pessoas que estão no bares e nas construções, mexendo com a gente, agredindo a gente verbalmente, nos abusando verbalmente. Não deixe que isso aconteça. Seja contra isso. E é isso aí. Esse é o meu assunto. Polêmica. Então, valeu por assistir. E é isso aí. Valeu, falou. Saia.